Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. Nada melhor do que falar de qualidade de vida de uma pessoa que é médica, que cuida da vida da gente, e principalmente dos jovens. E eu tenho a honra de ter ela como médica da minha filha de 6 anos, que tratou desde o parto até hoje e vai tratar por muito tempo, pelo que eu sei, né? E falar de cidadania, porque ela também é vereadora. Foi muito bem eleita no primeiro mandato e foi reeleita. Nos dias de hoje, ser reeleito não é fácil. E fazer uma boa votação é mais difícil ainda. E ela conseguiu esse mérito. Eu estou falando da doutora Eleonora Broilo, minha amiga porque é do bem. Essa é a minha amiga Eleonora Broilo. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Câmara 3, só para te dar o teu oi aqui para os nossos telespectadores. Bom, Glacir, em primeiro lugar, boa noite a você. Eu agradeço, como sempre agradeço, quando tu me convidas a vir aqui. É um prazer para mim estar contigo, estar com meu amigo, né? O pai da Tayla. É um prazer, né? E eu gostaria de dar boa noite a todos os nossos telespectadores, que com certeza é um grande número. Não tenha dúvida disso. Só no YouTube nós já estamos com quase 1 milhão de telespectadores. Com certeza. Então, é um belo programa e você está se saindo muito bem com todos esses programas maravilhosos. Eu tenho assistido muitos deles. São bastante programa diversificado, sim, né, diversificado. E vai aumentar muito agora, sabe? Nós vamos ter a ONG da Arlene vai fazer que vai... A Arlene continua ONG ainda, né? Apesar de ser subsecretária e vai cuidar dos cachorros lá todos, né? Dos pets, enfim, dos cavalos, que ela cuida de tudo. Eu desafiei ela a fazer um programa Causa Animal. Ela adorou. Ótimo. E assim, ela tem muitos colaboradores que eles também podem apresentar o programa, né? Eu vou ter um outro de um adestrador também, que ele conhece muito de pet, né? Que o adestrador, as pessoas têm às vezes como que machuca o cachorro, né? Não, nada disso, ele faz com amor. Então é um cara muito legal que eu conheci aí. E tem um monte de programa novo. Nós já estamos com 25 programas, né? E eu vou aumentar mais, porque a minha meta é 40, né? Daí eu não preciso mais apresentar nenhum. Aí, parabéns, Glacir. Parabéns. Eu acho que a audiência da TV tá boa, mas graças a vocês aí que sempre nos prestigiam e cada vez que eu encontro as pessoas na rua, dizem, gostei do programa da doutora, do doutor, então as pessoas estão assistindo porque querem ouvir as pessoas da aldeia, né, que eu digo, né, Leonor? Então, eu tenho certeza que o que tu fala aqui se repercute muito por aí, sabe? A gente fica muito feliz, né? E me diz uma coisa, tu estava lá no auge da tua, né, profissão, se envolvendo nas políticas do hospital, às vezes comprando umas brigas, né? Tu sempre foi política, né? Porque tu sempre entrou em brigas boas, né? Pelo bem do coletivo, né? Médica sempre acomodando as consultas, porque às vezes tu não dava conta, né? E aí tu resolve ser vereadora, né? E foi muito bem votada na primeira, né? E na segunda. E como é que foi essa experiência de 4 anos iniciais? Bom, Glacir, olha só. Quando eu iniciei na vereança, no primeiro dia, no dia da posse, eu ouvia os discursos, em especial o do Zé Mário Belaver, que foi quem fez o discurso da nossa bancada. E eu estava extremamente preocupada, pensando que justamente a minha primeira experiência como vereadora, e eu era vereadora de oposição. Eu não tinha experiência, mas eu tinha certeza de uma coisa, aliás, de duas. Primeiro, eu tinha certeza que a minha bancada me ajudaria muito. Tinha 2 monstros da política lá dentro, que era o Ariel Zé Mário, né? E outros 2 bons colegas, que eram o Jonas e o Sense, né?
Tu era novata praticamente ali da A mais política. novata era eu, porque os outros ali já... Sim, o Sense né? na associação de bairro Isso aí. e tudo. Então, esse ponto me deixava tranquila, mas eu tinha certeza absoluta que, do outro lado, nós sendo minoria, nós sendo oposição, que nós teríamos 4 anos muito difíceis pela frente. E eu não estava enganada. Foi dura a batalha. Eu tinha todo o motivo do mundo para me preocupar, né? Então, embora nós tenhamos feito a nossa parte, a de fiscalização, né? Eu acho que muito do que nós gostaríamos de ter feito não foi possível porque muitos das nossas sugestões de projeto foram para o executivo, não voltaram para nós. Pediu informações, eles não davam. Pediam informações, vinham pela metade. Aí, então, isso foi uma coisa que desgastou muito. Foi muito desgastante nesse ponto. Né? Mas eu acho que foi muito bom, como aprendizado político, foi muito bom. Eu não tenho do que me queixar, porque eu aprendi muito. E tu gostou? Gostei. Eu não gosto da campanha política. Sim. Não gosto, né? Mas adoro ser vereador. Mas não gosto da campanha política. Como é que foi a primeira campanha? Tu saiu mais, porque dava, tinha, né, teve até uma equipe que te ajudou e tudo. Como é que foi eu não tinha equipe no primeiro ali tu não tinha eu tinha só... Sim, uma equipe tinha a Noeli que me ajudava, sim, né? Mas era só... A Jaque também? A Jaque, mas era... Nós tínhamos 2 gatos pingados que, né? E era só isso. E eu fiz campanha 15 dias. Sim. Só 15 dias. E comparando a primeira com a segunda, que a segunda foi mais difícil ainda, né? Porque não podia sair, né? Eu acho que eu trabalhei muito mais na segunda campanha. Olha só. Muito mais na segunda campanha. Foi mais para rua? Muito mais na parte digital. Foi também. muito mais na parte digital, né? E eu estive muito mais na casa das pessoas. Olha. Marcado, né? Coisa que na outra não teve. A gente pegava uma rua e a gente ia, batia tudo. Agora não. Eram visitas marcadas, né? Até porque tinha alguns que não queriam receber, mas sendo uma médica... Exatamente, né? Então a gente teve muito mais isso, né? Mas é difícil pedir o voto, né? É difícil. É difícil, porque é uma coisa que parece que tu tá assim esmolando, né? É muito difícil pedir o voto. Na realidade, eu quero te dizer que eu mesma não enfrentei isso. Eu não posso dizer que eu fui maltratada em alguma casa, não. Eu não. Sim, as pessoas tiveram muito respeito comigo. Imagina, né? Sempre. É querida com todos, como é que né, não... sempre fui muito bem tratada, eu não posso. Mas é complicado. É difícil. É muito complicado, é muito difícil. É muito difícil. Que votação tu fez na primeira, não lembro? 752. E agora? 731. Olha aí. Então, praticamente... Eu digo, eu tava explicando esses dias que o meu raciocínio é o seguinte: eu aumentei a votação. Com certeza. Porque teve muito menos eleitores, né? E, por exemplo, a Noeli foi uma pessoa que foi para a vereadora. Então, muitos votos que teriam votado em mim, nela. Claro, né? Claro. Então, tu conta que aqueles 90 votos que ela fez, muitos podiam ser meus. Claro. E assim foram com outras pessoas que, né? Não, e outra coisa também, o Rock fez 1000 e pouco. Na outra fizeram muito mais que isso, né? Não,
o Sense fez muito mais Sim, votos sim, na outra, claro. o próprio Tadeu fez muito mais votos na outra. Então, eu considero que Aumentou a tua que votação. eu aumentei minha Claro, votação. Teve a fidelização e aumentou. Eu fiz votos novos. Sim, sem né? dúvida. Votos novos. Porque entre os brancos, nulos e abstenção dá 11 mil, né? O total, ou 16 mil, não, 16 mil. 5 mil de brancos e nulos e 11 Então, mil olha, de abstenção. 16 mil votos, imagina, elegia um prefeito quase. Sim. Se todos votassem, né? Considera que a nossa candidata, que a nossa deputada, se elegeu com 15 mil votos. Exatamente. Com relação à campanha, não teve nenhum dissabor, só bem recebida, tudo? Não, sempre fui bem recebida. As pessoas nunca me disseram nada, nunca. O maior pedido sempre foi saúde? Saúde. Saúde, né? Continua sendo a... Saúde, ainda mais saúde, tratando com a médica, saúde, né? Não adianta. Saúde, sim. O hospital, assim, melhorou muito, a gente sabe, né? Ainda se fala um pouco no pronto-socorro, que ainda tem umas deficiências, né? Que eu acho que teria que olhar um pouco mais firme lá, né? Isso é uma crítica que eu faço hoje para o hospital. Acho que eu gosto muito da Janete, acho que ela é uma baita administradora, mas no pronto-socorro está faltando mais uma mão ali, eu acho ainda, sabe? Porque pessoas que lidam direto ali falam dos problemas e até foram escanteados, sabe? Isso eu ainda quero aprofundar mais isso aí, né? O que tu acha do hospital realmente, assim, o pior já passou, né? A fase negra do hospital, que foi a fase da intervenção. Sim, Clayton. E um pouco antes da intervenção, né? Vamos considerar... Por boicote de repasses também, né? Vamos considerar que um pouco antes da intervenção, com a sombra do hospital 100% SUS, isso, com a falta de verbas vindo para o hospital por boicote, como tu falou, né? Então, teve inúmeras coisas que foram levando o hospital ao caos. E culminou com a intervenção, que levou o hospital a uma dívida de mais de 40 milhões. Exato, que pegaram com 15, né, praticamente. Quase, né? E levou, então, triplicou a dívida do hospital e quase que o hospital fecha suas portas, porque falido ele estava. Eu soube numa época que tinha 6 clientes dentro do hospital, é verdade isso? Isso eu não me lembro. Não, mas aí eu já não sei, não posso. Teve uma fase assim que estava desacreditado. Bom, tanto que o médico que fez a cesárea da esposa disse, olha, tá faltando fio ali. Então é melhor tu ir para Caxias. Então minha filha nasceu em Caxias. Porque na época estava negro o negócio ali, né? Em 2014. A intervenção foi dia 13 de março de 2014. Olha só. A minha nasceu em agosto. E olha, eu estava me lembrando no dia que o Márcio Ricci faleceu. Sim. Esse coitado... Uma perda irreparável. Foi um herói ali. Ele foi um herói. Eu era muito amiga dele, eu gostava muito dele e da família dele. Mas no dia da intervenção, ele, eu, o Valdecir Colognese e o Dado Ornaghi, nós quatro velhos, saímos do hospital com Força Armada. Eu estava lá e botei o pé na porta e entrei na reunião e disse uns porcos. Eu me lembro de tudo isso. Agora veja se havia necessidade de 4 velhos que estavam esperando lá com os livros prontos para entregar, serem retirados com Força Armada. Veja se não é uma falta de dignidade para nós. Não, e assim, entrando no assunto, né, o Dr. Clayton, que já está operando no São Carlos, será que se ele conseguisse transformar tudo em SUS, ele ia voltar a operar no São Carlos? Essa é a pergunta que eu ainda quero fazer para ele. Vai ser difícil fazer, porque eu acho que ele não vai aceitar o causador do impeachment dele perguntar para ele, né? Porque eu tenho certeza que eu fui o causador, né? Porque quem deram foi para a OAB, mas eu acho que não deram para mim
o impeachment lá, porque talvez eu crescesse, talvez eu fosse querer ser candidato a prefeito, a deputado, não sei. Alguma coisa não rolou ali, né? Mas isso tudo bem, é passado, né? Mas, Glacir, assim, eu quero te dizer o seguinte, eu era presidente da comissão de uma das... sim, na segunda, eu acho. que não era a tua. Na a segunda, outra, né? da OAB. Da OAB. A primeira eu acho que era o Sense. Eu quero apenas te dizer o seguinte, apenas a minha andou mais rápido. Exato. Só isso. Exato. Mas que bom, assim eu não fiquei tão exposto. Só andou mais rápido. Mas, Leonora, eu acho que o Dr. Clayton, essa é uma pergunta que ele vai ter que responder no futuro, né? Se ele transformasse o hospital em SUS, ele estaria atendendo ali hoje ou ele ia só para a Unimed, que ele conseguiu voltar para a Unimed? Que é um caso raro também, né? Conseguiu voltar para a Unimed. Será que ele estaria atendendo só na Unimed lá em Feliz ou ele também atenderia pelo SUS ali no hospital? Porque quando ele fez aquela auditoria, mega auditoria lá, ele não mostrou que ele era um dos que mais ganhava no hospital, né? Por isso que ele não mostrou também, né? Então tem coisas assim que eu entendo muito de hospital, sabe por quê? Eu pesquisei muito, né? Eu pesquisei muito. No dia da intervenção, estava lá. Antes da intervenção, para não fechar a UTI, eu liguei de dentro do escritório do Valdecir para o Fantinel, e o Fantinel conseguiu 200 e poucos mil reais mandar para o hospital, porque eu já estava brigado com o Clayton, né? Através do Fantinel, que foi um defensor, um escudeiro fiel do Clayton. Sim, foi. E enquanto o Fantinel estava com o Clayton era um, quando o Fantinel saiu, o Clayton desabou, né? E um fiel escudeiro, isso eu nunca tinha falado aqui nem para ninguém, um fiel escudeiro que ele tinha, ele descartou, né? E o Fantinel salvou de fechar a UTI por 200 e poucos, 235, 253, não me lembro. Porque eu liguei para ela e disse, olha, Fantinel, vai fechar o UTI, tu tem que me ajudar a não deixar acontecer isso aí. Aí ele mandou o dinheiro e não fechou. Mas daí em seguida veio a intervenção. Quer dizer, ele fez tudo para pegar o hospital, né? Tu sabe disso, né? É uma página negra da história, né? É uma página negra. Esse espaço, esse buraco negro do hospital, né? Ele tem uma história própria, ele vai ficar com uma história própria, né? Ninguém vai apagar isso aí. Depois, a partir de março de 2017, quando assumiu uma nova administração, quando assumiu um novo conselho, quando as voluntárias começaram também a pegar junto e tudo mais. A cidade se uniu para não fechar também. Eu ia chegar ali, né? Quando a cidade começou a se unir e tudo mais, eu acho que... O papel da SIC... tenho uma certeza absoluta, como eu estou sentada aqui agora junto contigo, que o hospital iniciou uma nova era. Sim. Iniciou, as contas começaram a ser pagas, existe muita conta ainda no passado. Sim. Mas, até com os próprios médicos ainda. Principalmente com os médicos, né? Mas eu acho que todos os médicos estão entendendo, né? Mas tem alguns vai chegar o momento que eles vão receber, eu tenho certeza Sim, disso, mas tem alguns que eu acho que não voltam mais, né? Não, eu acho que não voltam mais. Até porque, assim, de repente... Houve muita mágoa. E até a Janete, eu acho assim, pelo calor do problema que ela teve, algumas coisas ela não conseguiu colocar, talvez, para os médicos como deveria, e alguns ficaram até bravos com ela. Houve muita mágoa. Houve muita mágoa, e algumas dessas mágoas não vão se dissipar mais. É difícil, né? Difícil. Tem coisas que não tem como retroceder, né? Porque todos vocês ali sempre se dedicaram muito. Sabe que o Arielson diz uma coisa que eu... Aliás, o Arielson diz muita coisa que eu guardo, viu? Sim, não, ele mas uma delas, ele diz que se a gente pegar um bilhete, rasgar, e no momento que a gente está brabo, alguma coisa, tu rasga e tu joga ele, tu nunca mais consegue. Junta os pedaços. É que nem o travesseiro de pena, né? Igual. Tu nunca mais consegue juntar os pedacinhos.
Então, é isso que acontece. Por mais que a gente tente, vai ficar aquele preguinho lá furando a madeira, né? Infelizmente. Mas, assim, ó, acho que o Feltrin vai fazer uma boa administração. O Jonas é muito experiente, estão trabalhando junto. Acho que tem tudo para ser um bom governo, né? Olha, o Feltrin tem uma boa vontade incrível para que tudo dê certo. Está muito motivado. Tá? Ele está extremamente motivado para que tudo dê certo. Tá? E é o nome dele, né? Ele sabe que... Exatamente. E ele tem uma baita experiência administrativa. Sim, um gestor. Né? O Jonas tem uma baita experiência financeira. Ele é técnico, muito técnico. técnico. É técnico, o Jonas é técnico. Né? Então, eu acho que os dois se complementam. Né? Mas tu quase teve uma opção de ser a vice também, né? Numa época ali, né? Mas assim, ó, eu concordo que o vice, o melhor é o Jonas. Mas tu também, né? Tu teve umas conversas ali que poderia ter acontecido, né? Teve. Mas o melhor vice é o Jonas. Sempre, o melhor vice teria sido e é o Jonas. Né? Mas essa conversa nós estamos resgatando aqui para quem está nos ouvindo saber que tu também, né, teve essa possibilidade, né? Porque assim, ó, o PMDB, naquele momento ali, parece que era a opção de ser o vice, né? Então, quem é que tinha? Tinha o Ariels, tinha tu, tinha... Né, quem mais ali? O Zé Mário. O Zé Mário, o Jonas. Mas aí... O Sense. Não, o Sense acho que estava na primeira vereança ainda, né? E talvez não tivesse toda essa preparação desses nomes que a gente falou, né? Mas o Jonas foi secretário, inclusive, né? E tudo mais, né? O Jonas era o melhor candidato Sim. E tu preferia também ser vereadora, pelo que eu entendi, com certeza. né? Tanto que eu não seria secretária da saúde, né? Isso tu não queria. Não tem como, né? Não, porque eu teria não que abandonar? tenho como aliar as duas coisas, né? Sim, o consultório, porque se eu entro, eu entro de cabeça. Exato. E eu não ia ter tempo de mais nada. E eu não posso abandonar meus pacientes. Não tem como. Não né? tem como. Tu tem uma responsabilidade ali de... Não, eu não posso. Até porque eu ia apanhar das mães, né? Apanhar é forte, né? Eu ia apanhar das mães. Uma hoje me disse... Se a senhora tivesse aceitado o secretário da saúde, eu vinha aqui lhe dar uma surra. Muito amiga, né? Essa é amiga mesmo. Para falar que vai dar é porque é amiga. Mas brincadeira, né? Claro, mas enfim, as mães ficariam muito bravas comigo. Não, e assim, ó, o Feltrin tem tudo para fazer um bom governo. Eu estou acreditando. Eu acredito, apoio, ajudo no que for preciso. Ele sabe disso. Que bom, né? É o compromisso dele, porque ele assim, é um empresário bem sucedido, ele não pode fazer feio agora, né? Claro que não. Então ele vai, como ele diz, ele vai governar para todos e não tirou nada do nome dele, né? Isso não é política. Mas as pessoas têm que entender que houve 8 anos para fazer as coisas. Eles não podem querer que em 8 dias se faça. A oposição vai querer, né? Não é que eles queiram, né? Eles vão jogar a discórdia, né? E, Leonora, a oposição não vai ser fácil com 4 ou 5 lá, viu? Porque o Davi e o próprio Thiago, acho que não vai ser uma oposição assim contundente. Né? Brunet. Sim. Brunet. O William, eu tenho certeza que vai ser, o Roque, o Juliano, o Amarante. O Amarante é o Suduro também para a oposição. Né? Então, o Amarante é muito Clayton, é muito primeira-dama, ele fez campanha para ela, tudo, né? O William, cunhado, né? O Roque quer ser o próximo prefeito, né? Então, assim, ó, o Juliano é pouca prática, mas já está mostrando, no primeiro dia já votou contra, 14 votou a favor e ele votou contra o presidente, né? Então, o Juliano, coitado, ele vai ter o Juliano já mostra quem é desde o primeiro dia. Sim, né? Infelizmente, ele vai passar trabalho, vai ser o meme da Câmara. Da Câmara. O Juliano... Câmara e o Câmara é sempre, né, complicado. Como é que tu sentiu? O Tadeu é um divisor de água, né? Aquele jeito dele de padre, ele consegue... Acho que ele vai levar bem isso aí, né? Eu acho que sim. O Tadeu, ele tem uma calma. Que vem lá do calcanhar. O Tadeu é muito bom nisso. Se eu tivesse
acalme a paciência do Tadeu, a gente vive 100 anos. Sim. Porque ele tem uma calma, uma paciência. O primeiro e dia... com a calma dele, ele vai indo. Ele consegue motivar as pessoas, ele consegue acalmar as pessoas, né? No primeiro dia ali, para quem viu as imagens não entendeu, foi interrompido uns 15 a 20 minutos a sessão ali para... o que tu pode falar que não é ainda público, né? 4 vereadores da oposição debatendo com praticamente 10 ali que queriam o Tadeu normal, e tanto que o Roque também votou e os outros, né? Só o Juliano que não. Mas o que eles queriam? Eles queriam negociar o quê, Leonor? É que assim, ó, na realidade, eles era uma coisa que não tinha pé nem cabeça, né? Sem nexo, sem nexo. Então, o Tadeu estava ali discutindo com eles e eu estava sentada mais para a ponta. Eu não ouvi, mas quando eu vi que alguns vereadores estavam mais, né, ficando mais exaltados, eu disse, não, peraí que eu vou lá socorrer o Tadeu. Tu foi a primeira a levantar. Aí eu levantei, fui lá, né? Aí eu perguntei, Tadeu, tu precisas de mim? Tadeu disse, não, está tudo controlado. Ele controla o maremoto, se for preciso, né? Não, está tudo controlado. E aí eu fiquei por ali, fiquei junto com ele, né? Para dar o apoio que ele precisava. Mas não... Mas eles estavam negociando o inegociável. Quem estava de longe tirou essa conclusão, né? Sim, mas enfim... Porque o Brunet, que seria o 5º da oposição, o próprio pastor, ele não falou nada. Ele era a favor do Tadeu, inclusive, né? Sim. O pastor, eu vejo sim que ele é mais... O Davi, que é uma boa pessoa também, eu vejo que ele quer mais fazer a coisa certa, ele quer atender a comunidade dele, né? Ele não vai ser uma oposição, pelo meu ponto de vista. A mim me parece que não. Me parece que o Davi, ele quer que as coisas aconteçam da maneira correta. Construir. Me parece. Eu também. É assim, eu também tenho esse pensamento. Né? O Thiago eu ainda não vi ele em ação, mas eu acho que o Thiago também não vai ser uma oposição assim, o Brunet, né? Tem que separar o Brunet do Ilha, né? Eu acho que é melhor falar Brunet e Ilha. Isso. Né? O Ilha vai ser. O Ilha ele é muito articulado, ele pensa muito, ele é bom também na prática política. O Roque, experiência. O Ilha tem uma oratória muito boa. Sim, ele tem uma oratória que convence qualquer um. Ele é um artista, para começar por aí, né? Então, o Roque é uma experiência igual ao Arielso, assim, eu boto o Roque e o Arielso no mesmo nível de conhecimentos, né? De administração, de tudo. Acho que o Arielso tem mais conhecimento. Mas o Arielson tem mais conhecimento. Exato, ele trabalhou mais como secretário Roque só uma vez. Né? O Arielson, ele é um computador. Sim, ele passou por todos os setores da prefeitura. Ele é um computador político ambulante. Ele sabe tudo e tem muitos dados, né? Ele guarda muito. Eu aprendi muito com o Arielson. Ele tem todas as anotações que tu precisar. Nossa, tu pergunta alguma coisa, ele pensa e diz... Tá em tal lugar do livro, não sei do que, tu vai lá e tu acha. Ele estudou muito, ele se preparou muito a vida toda. Sim. Né? E os dois foram, o Roque e o Arielson, não sei se tu te lembra, eles brigavam na UAB. Um disputava a presidência do outro. Eu não me lembro disso. Mas eu ainda... Isso ia para a Rádio Espaço direto. Mas é que nessa época, eu fazia plantão em 2, 3 lugares. Sim, corria muito. Eu tinha consultório, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então, eu não estava muito ligada nessa parte política. Sim, mas os dois brigavam direto na Rádio Espaço. Eu me lembro claramente disso. O Roque e o Arielson eram... Assim, e o Roque era PT, né? Então ele tem uma retórica também muito boa, o Roque, né? E é articulado, né? E ele votou na chapa 2. Sim, ele conseguiu votar, depois o Tadeu falou, ele conseguiu votar na chapa 2. Mas aí depois ele disse que foi o ato falho, né? E que ele votava na chapa 1. Mas assim, o que tu me diz do Brunet? Tu acha que ele vai ser uma oposição mais contundente ou vai ser mais construtivo? Bom, o Brunet tem 2 fases.
tem a primeira fase dele, que foi o início da vereança, da primeira vereança. Uhum. Quando ele tinha a força do Clayton pelas costas dele, Uhum. né? E o objetivo deles era me derrubar, Uhum. né? Então, ele era uma situação Uhum. muito forte, assim. Sim, defendia né? na alegria e na tristeza. Exatamente. Com a saída do Clayton, com o impeachment do Clayton, e um pouco antes já, Uhum. ele já tinha mudado. Sim, já sentiu que estava Né? grande o problema. Ele já tinha mudado muito. Uhum. Eu acho até que... Porque o pai dele é um cara extremamente objetivo, é um cara muito consciente. Eu conheci o pai dele conversou comigo. E político também? Político, o pai dele é político. Ele- O pai dele é MDB, né? Olha aí, O pai dele é MDB. olha só. E eu acho que até em função do pai dele ter conversado algumas vezes com ele e tudo mais, Ele aprendeu a lida mais fácil. eu acho que ele deu uma amenizada, porque no início era uma coisa absurda. Ele vinha contra mim, tu deves te lembrar? Sim. Ele vinha contra mim direto. Uhum. Isso amenizou bastante, né? E agora, na segunda vereança, eu acho que a coisa vai vir ainda mais suave. Uhum. Eu tenho essa impressão também, Leonora. Ele é oposição, está em minoria, e ele não tem porquê Se desgastar, né? se desgastar defendendo O indefensável hoje. o indefensável, lógico. Então eu acho que na realidade ele tem intenção que as coisas deem certo mesmo, né? E não vejo que haja problema com ele. Mas ele e o Clayton ainda estão no mesmo consultório atendendo agora, né? Sim. Assim como o Clayton abriu para ele abriu para o Clayton agora, né? Eu acho que é bonito isso. Né? Não, e assim, ó, eu não sou contra o Clayton atender no hospital, nada. Eu acho que ele tem que fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é ser médico, né? E vamos combinar, né? O lugar do médico, se ele não está fazendo outra coisa, é no hospital. Vamos combinar, claro, não adianta. Claro. Nós não temos outro hospital aqui em Farroupilha. Exatamente. Mas não sei, eu nunca entendia do Clayton querer fazer SUS. Qual era a ideia? Um dia ele vai ter que explicar isso pra gente também, né? Porque não... Eu entendo da seguinte maneira. Se ele tornasse 100% SUS, ele tinha um controle total do hospital na mão dele. Que benefício ele ia ter com isso se o SUS não sobrevive sozinho? É isso que eu não entendia. Bom, isto são outros 500. Isso é um outro pacote. Tu acha que ele achava que o governo federal ia salvar ele? Era o sonho, né? Era o sonho. PT que estava lá, Era né? o sonho dele. Era o sonho dele. Transformar 100% SUS, e ele podia coordenar à vontade, ele podia fazer o que quisesse com o hospital. Ele queria o poder todo pelo poder. Tá? Ele queria isso, não adianta. Não adianta. E vocês que estão no meio lá conhecem mais isso aí. Mas foi difícil de entender aquela fase ali, né? E tu sabe que hoje, eu acho que faz 2 anos, ou 1 ano, não me lembro, veio no meu Face e até nem quis repostar, porque eu não vou trazer isso, que não vale mais a pena, né? Mas foi a fase áurea, né? Hoje é 14 de janeiro, foi a fase áurea de que hoje ele queria... 13. Hoje é 13? Hoje é 13, 13 de 1. Foi a fase áurea que ele queria fazer o SUS. E aí eu tenho, Leonora, 100 páginas de Word, todas as postagens que eu fazia no Face sobre o hospital, eu copiava e botava no arquivo. Tá? Até para me ver o que eu estava fazendo ali, né? Eu não me arrependo de nada que eu escrevi sobre isso aí, porque eu sempre... Eu batia contra, porque eu estudei muito o hospital também. Eu, como rotariano, e como da maçonaria, eu participei do conselho do hospital, desde o tempo do Cezino Portolan, que era o presidente. Depois veio o Paza e outros tantos ali, depois o Itacir. Eu acompanhei quando a Janete chegou,
Eu levei 2 presidentes do Lions e um presidente do Rotary, mais eu, que era o 4º presidente, se colocar à disposição dela. Ela disse, nós estamos aqui, nós somos conselheiros do hospital, nós queremos te ajudar no que tu precisar. Eu encabecei isso na época, né? Quando o Pascoal fez a mudança isso eu tenho um e-mail guardado até hoje, eu ajudei nos estatutos do hospital, né? Que foi pedido por Dr. Eduardo Kerstin, por David, o Erci David, Tadeu David, e isso foi discutido entre alguns advogados e eu, como metido em função da maçonaria e do Rotary, eu dei algumas sugestões. Eu tenho um e-mail ali onde eu dei as sugestões, sabe? Então eu peguei a ata, aonde fizeram a ata dentro do gabinete do Clayton, daquela moça que faleceu, acho, a PT lá de Caxias. Eles deixaram a ata no notebook e eu consegui uma cópia e chamei o Clayton de mentiroso, porque ele dizia na época, isso ele tinha, acho que, pouco tempo de prefeito. Eu fui na Sonora e disse que o prefeito estava mentindo, porque eu tinha a ata na mão, e ele não pôde me desmentir nem me processar, né? Porque ele sabia que existia essa ata, né? Onde ele dizia que ninguém tinha feito reuniões, que não sei o quê. Sim, existia. Isso eu me lembro disso. Existia, né? Então, assim, eu conheço muito o hospital e acompanhei muito o hospital por causa dessas coisas, assim, não é de ontem, né? Então, é revoltante agora. Pensar nisso, estou falando mais que tu em alguns momentos aqui, porque me revolta essas coisas, sabe? De saber que podia estar muito melhor, né? Com certeza, né? Não precisava ter todo esse estresse. Não precisava. Bastava ele botar um pouquinho mais ali, ser parceiro, né? Passamos por uma fase negra. Era só ele mandar um pouquinho mais para o hospital. Só isso. E não teria acontecido tudo isso. Só. De ter época de ter duas pessoas ganhando 20 mil ali, enquanto que o Risse, agora saudoso, ganhava 0, o Ornag 0, só o outro, o meu amigo Valdecir Colonese, que ganhava um saláriozinho michuru, que não o que o Fardinho entrou ganhando, muito mais. Sim. Né? Não, porque vai trabalhar voluntário. Não foi voluntário, não. Não, ele nunca foi voluntário. Não foi voluntário. Não, nunca foi voluntário. Então, quanta coisa errada, né? Quantas horas tu gastou lá com aquele doutor Leite? Não me lembro aqui que na época tu e um outro doutor trabalhavam ali para ajudar na administração. Mas aí eu não estava mais ajudando na época do Leite. O Leite entrou na época da intervenção. Na intervenção, mas antes tu estava na linha de frente, né? Sim. Mas quem é que te ajudava mais ali? Eu não me lembro. Ali era o Hélio, que era o diretor clínico. O Hélio, exato. Eu e o Hélio. Que luta, né, Leonora? Que luta. Muitas vezes eu e o Hélio nos reunimos 2 horas da manhã. Olha só. Para discutir o que fazer. Quem é que sabe disso em Farroupilha? Discutir o que fazer. Eu me reunia, eu saía às vezes do hospital 1h da manhã e eu ligava para o Hélio, acordava o Hélio e dizia, Hélio, sim, tem isso, o que nós vamos fazer? Vem aqui, que eu vou abrir uma garrafa de vinho e nós vamos discutir. E aí coitado, meu marido, né? Íamos lá para a casa do Dr. Hélio e íamos discutir os problemas do hospital. Acordar o cara, porque tu não conseguia dormir, né? Não, eu estava sempre lá no hospital, né? Sim. Que desgaste, né? Teve uma época, para te ter uma noção, que, como diretora técnica, um domingo tinha um senhor infartado que precisava de uma transferência de urgência para Caxias. Estava lotada a UTI. E me ligaram porque não conseguiam transferir. Bem, fui para o hospital, no domingo de manhã, E aí, consegui tudo. Na hora, a ambulância ali, o médico disse, não, eu não levo,
porque o hospital não está pagando. Custava R$ 500 a transferência para o médico levar. Eu disse para o médico, tá aqui, ó, só um pouquinho. Eu vou pagar. Se o hospital não pagar, é para mim. Eu tô te pagando. Aí tu leva o paciente. Tirou do bolso. Sim, tirei do meu bolso. Quem é Mas que- paguei o médico. Afinal de contas, o médico também não tinha Sim. obrigação nenhuma, né? Eu disse, pode levar o paciente, estou te pagando. Pode levar o paciente. Não era médico da cidade, era médico... Não, é médico de fora. Sim, esse é um né? problema. Esse é o grande problema. Por isso que, de certa forma, eu sou contra a terceirização. Porque quando os médicos, os funcionários são da cidade, A gente se encontra no banco, no supermercado. existe uma cooperação maior, tu entende? Vive a cidade. Qual é o médico daqui que não ia levar? Mais 500 pila, menos 500 não ia fazer diferença, né? Como eu fiz, não, peraí. É. Fiz o cheque e dei pro cara, o cara Então, levou. quem é que sabe disso em casa? Ninguém sabe disso. Tem muita história para contar, Leonor. Nossa, Daria um livrão. Eu poderia escrever um livro de tudo que já aconteceu. Daria um livrão ali. Mas isso não sei se faz bem para a nossa saúde, né? Porque a gente começa a revoltar, né? Leonora, querida, nós podíamos hoje ter mais umas 2 horas de papo aqui, porque a conversa está boa. Estamos revivendo o passado, estamos falando de futuro, né? Mas já passou 40 minutos. Eu nem notei. Lá na Câmara tu tem 5 minutos, né? Aqui 8 vezes mais. Leonora, fala o que tu quiser para a Câmara 3 aí agora. Bom, eu gostaria de me despedir dos nossos telespectadores, dizendo que esses próximos 4 anos deverão ser de orgulho para todo mundo. Que nós, com certeza, vamos trabalhar muito, né? Todos nós, executivo, legislativo, nós vamos trabalhar muito para que Farroupilha atinja o crescimento que ela merece, que toda a população merece. E, particularmente, eu gostaria de dizer que o hospital está andando sim, está andando, está melhorando, tem alguns problemas? Tem. Qual é o hospital que não tem? Mas, com certeza, com um incremento de verbas, tudo vai se resolver. E como eu disse num dos meus discursos na Câmara, não é tirando pedra que nós vamos resolver os problemas que o hospital possa ter. Nós precisamos ser os pacificadores e não os atiradores de pedra. Nós precisamos ser aqueles que vão ser doadores, seja de produtos, seja de produtos que são perecíveis, não perecíveis. Nós precisamos ajudar o hospital. Não falando mal do hospital já é uma grande coisa. Como diz o nosso presidente da Câmara, o vereador Tadeu, nós temos 2 ouvidos e uma boca. O que significa que temos que ouvir mais e falar menos. E como eu encerrei o meu discurso, também vou encerrar aqui dizendo o seguinte: atire menos pedras e ajude mais, porque afinal de contas, sopa de pedra só funciona em histórias em quadrinho. Muito obrigada.